Ibovespa já acumula uma queda de 24,86% desde as suas máximas. O S&P 500 está num caso parecido, já acumula uma queda de 18,6% desde as suas máximas. Se a gente desconsiderar a última semana, a gente chegou numa queda máxima de 24,61%. A Nasdaq, que concentra mais empresas de tecnologia, já está com uma queda acumulada de 27,91%. Desconsiderando a última semana, a queda máxima bateu 33,89%. E o Bitcoin? O Bitcoin já está com uma queda acumulada de 68,87%. Tudo isso enquanto a gente vê uma inflação altíssima em diversos países, crises logísticas, escassez de commodities, aumento da taxa de juros através do mundo. A essa altura, é fácil dizer que o mercado está em crise, e é bem possível que essa crise venha a se agravar ainda mais no curto prazo. Mas afinal, qual é a melhor forma de investir em renda variável durante um período como esse? Como se expor aos retornos superiores das ações quando a perspectiva para o futuro próximo é de ainda mais quedas? Não seria melhor investir em renda fixa e aguardar a queda acabar? Bom, eu argumentaria que não, porque ninguém pode, ao menos não consistentemente, prever topos ou fundos nos mercados. As estratégias mais consistentes na renda variável são aquelas que envolvem investimentos frequentes, pensando num longo prazo e sem grandes movimentações na carteira. Portanto, respeitando o seu apetite de risco e o limite da renda variável que você quer na sua carteira, continue fazendo seus aportes. Como a perspectiva de curto prazo ainda é negativa, os ativos de mais baixo risco são os que eu estou buscando no momento. Ativos que hoje já geram um fluxo de caixa atrativo em relação ao seu preço. Muitos desses ativos têm um histórico de pagamento de dividendos. Além disso, eu busco ativos com dívidas controladas e bastante caixa para conseguir navegar sem muito estresse esse período de aperto monetário mundial. Apesar de também termos boas empresas de crescimento com preços atrativos, eu tenho deixado a maior parte dos meus aportes para empresas mais tradicionais. Empresas cujo valor atual conta com alto crescimento têm a maior parte do seu valuation vindo dos fluxos de caixa futuros, ou seja, os fluxos de caixas mais distantes. Essas empresas, apesar de também serem boas oportunidades, carregam consigo mais riscos. Só para esclarecer, existem hoje ótimas empresas de crescimento a preços muito atrativos, considerando a sua perspectiva de crescimento, é claro. O Google é um exemplo de empresa de crescimento que eu estou comprando, mas em geral, no momento, eu busco empresas mais tradicionais. O Google só está sendo esse exemplo porque ele está com um PL de 20 vezes e um Enterprise Value por EBITDA de 14,16 vezes, bem inferior do que todos os PLs que ele teve desde 2013. A essa altura, imagino que alguns de vocês, pelo menos, estejam vendo esse vídeo e se perguntando, poxa, bem que ele podia dar uns exemplos, né? Então aqui vamos nós. Separei algumas empresas que estão mais ou menos em linha com esse perfil que eu estou descrevendo. A primeira que eu trouxe é a KO, a estoque da Coca-Cola. Ela obviamente tem um grande histórico de lucro, porém ela está sendo negociada a um PL, a um preço sobre lucro, de 26 vezes. Esse é um pouco alto por uma empresa que não tem um crescimento esperado. Então, apesar dela ser um bom exemplo do tipo de empresa conservadora que eu estou falando, ela não está com um preço tão atrativo. Uma outra opção é a Lockheed Martin, uma empresa de defesa. Ela já está com um PL um pouco mais confortável, aqui nos 18 vezes, porém, em comparação com seu histórico, raramente ela chega a 18 vezes de PL. Eu estaria mais confortável comprando ela pelos 15, 14 de PL. Temos também a 3M, que é um ótimo exemplo de uma que está sim com um preço atrativo. Inclusive, tanto a 3M quanto a WBA, a Walgreens Boots Alliance, que está com um PL de 5,79, muito baixo, eu fiz o valuation delas há uns vídeos atrás, recomendo que você veja. Mas se você quiser uma empresa brasileira, a Energias do Brasil pode ser um bom exemplo, com um PL de 5,5. Se você tiver uma pegada mais financeira, o Bradesco é um bom exemplo, também com um PL abaixo de 10. Outro exemplo muito válido é a Telefônica Brasil, também com um PL abaixo de 13 vezes, muito confortável. E para finalizar, mais uma aqui de dividendos, a Taesa, também com um PL de 6 vezes, muito confortável. Mas esses são só exemplos, você tem que pensar a sua carteira de vários ângulos. Se você já tiver um monte de empresa de eletricidade, você não vai comprar nem Taesa, nem Energias do Brasil. Então use esses exemplos, estude essas empresas e se elas te interessarem, e não só te interessarem, mas couberem na sua carteira, forem prover uma relação
relação risco-retorno mais interessante, forem diminuir a volatilidade da sua carteira, forem diminuir a correlação entre os ativos da sua carteira, aí sim, uma dessas empresas pode vir a ser bem-vinda no seu portfólio. Em resumo, no momento atual, eu acredito que a melhor estratégia para o investidor seja buscar empresas consolidadas, com um grande histórico de lucro, fluxo de caixa crescente e baixo endividamento. Essas empresas, cuja maior parte do seu valuation vem dos fluxos de caixa mais próximos, vão oferecer menos risco e menos volatilidade nesses períodos conturbados. Além de que muitas delas distribuirão dividendos, que, caso reinvestidos, ajudarão a reduzir o seu preço médio ao longo do tempo. Em períodos de larga incerteza, os ativos de renda variável mais conservadores são os que me parecem mais interessantes, sejam grandes empresas americanas, grandes empresas brasileiras ou até bons fundos imobiliários. Em períodos de queda de mercado, a estratégia de dividendos tende a estar entre as melhores performances. Mas vamos falar um pouco do bear market, esse que, por muitos, é definido como períodos de retornos negativos em 20% ou mais num certo espaço de tempo. Esses podem ser os períodos mais difíceis de se investir. Os bear markets podem durar vários anos, e a ideia de retornos negativos consistentes por diversos anos consecutivos é aterrorizante para muitos investidores. E é por isso que vários desses investidores acabam deixando grandes oportunidades de investimento em renda variável passarem, simplesmente porque temem quedas ainda maiores. Medo, junto da ganância, são alguns dos principais inimigos dos investidores. É essencial se conhecer e saber o quanto de queda você consegue suportar na sua carteira, e então, obviamente, montar um portfólio que não vai exceder a sua tolerância a quedas. Se você está hoje em uma situação desconfortável, na qual você perdeu mais dinheiro no mercado do que você estava preparado, a verdade é que a sua carteira não estava alinhada com a sua tolerância ao risco. Se você viu seu patrimônio cair excessivamente, talvez devesse ter mais renda fixa na sua carteira, ou mesmo ativos de menos risco. Use essa experiência para analisar a si mesmo e revisar a alocação dos ativos na sua carteira, mas siga comprando os ativos de qualidade para o longo prazo, porque estamos tendo grandes oportunidades em praticamente todos os mercados, desde ações brasileiras, ações internacionais, fundos imobiliários e criptomoedas. Bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo um tema para um próximo vídeo que você gostaria de ver e até a próxima!